Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora. A nossa entrevista de hoje é sobre um tema de extrema relevância, a reforma tributária. Matéria que já foi aprovada no Congresso Nacional, mas está na fase de regulamentação, e isso implica em dizer que a gente não sabe mesmo quando ela vai começar. Assim, quando vai valer tudo. Não esperem que vai mudar tudo de uma hora para outra, porque não vai. É um projeto que vai ser implantado por etapas. Bom, vamos falar com quem entende, que é muito melhor assim. Nós convidamos o advogado e procurador-geral, procurador do município, Rodrigo Esteves, que faz parte do grupo de trabalho que trata da regulamentação da reforma tributária e está trabalhando em Brasília. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui em nosso estúdio. Esperamos muito do amigo, viu? Bom dia, PC, muito obrigado. Sempre um prazer muito grande estar com você. Bom dia, meu querido amigo, professor Daniel Giotti, e a todos que estão assistindo e ouvindo. Estamos à disposição, espero que nós possamos contribuir para um diálogo simplificado sobre esse tema tão árido da reforma tributária. Exatamente. E para poder me ajudar muito nisso, porque, de fato, como você bem colocou, é um tema árido, nós convidamos também o procurador da Fazenda Nacional, Daniel Giotti, escritor, intelectual e outras cositas más, né? O Giotti já veio aqui para participar da apresentação do livro dele. Hoje aí trabalhou um dia aqui, a gente aproveita, Daniel, agora você vai também ser funcionário com a gente aqui para conversar com o Rodrigo. Espero que ele venha desvendar a história da gata nesse nosso Exatamente, podcast. porque aqui, até agora né? a gente não conseguiu entender a história da gata ainda. Isso está no livro do Daniel, viu, gente? Vocês podem encontrá-lo lá. Bem, Rodrigo, a reforma tributária é um projeto que causa grandes esperanças para o brasileiro, porque, em síntese, significa que nós teremos uma mudança na nossa política tributária, com a esperança de redução de tantos impostos que são cobrados do brasileiro. A origem dessa reforma tributária e o que levou esse projeto agora a ser aprovado pela Câmara e as suas principais mudanças? Bom, BC, nós podemos colocar aqui esse projeto que acabou sendo apresentado pelo Ministério da Fazenda, do ministro Fernando Haddad, através de uma secretaria extraordinária que foi criada no começo do governo atual e que tem como titular o professor Bernardo Api, que é um economista de São Paulo, que tem um grupo de tributaristas que há mais de 10 anos vem estudando e pensando numa reforma tributária sobre o consumo. Nós estamos falando de uma reforma tributária exclusivamente incidente sobre a tributação do consumo no nosso país. Esse grupo de trabalho, enfim, encontrou espaço político para trabalhar essa reforma, para tentar criar um modelo que viesse a substituir por um único tributo, que seria um tributo de valor agregado, um IVA, mas que foi bipartido em 2 tributos, IBS e CBS, e que esse tributo viesse a substituir o Imposto sobre Serviço, que é um tributo de competência dos municípios, o ICMS, Imposto sobre Consumo, que é um tributo de competência dos Estados Federados, e 2 tributos de competência da União, e que, portanto, esses tributos todos que já incidiam sobre o consumo, se fez uma proposta de substituí-los todos por um único tributo que representa, segundo a proposta de emenda constitucional que acabou sendo aprovada, que você bem colocou, 12,5% do PIB, ou seja, pegaram o valor da tributação sobre consumo nos anos 2020 e 2021, estabeleceram esse percentual de incidência desses tributos no PIB e colocar isso como um teto para que a reforma tributária pudesse acontecer sem implicar em aumento da carga tributária geral para as pessoas, embora haja, né, Daniel, aumentos específicos de incidência de determinados índices tributários em algumas operações que a gente pode detalhar depois, mas a ideia básica que foi feita é isso. Há uma preocupação, exatamente isso, qual o tamanho desse imposto? Parece que que está valendo aquele freio de 26,5% no IVA? Então, isso está tramitando ainda, quer dizer, há 2 projetos de lei complementares em tramitação no Congresso, um que regulamenta esses 2 impostos especificamente, a CBS e o IBS, e há uma expectativa de que a alíquota máxima chegue em torno disso, de 25% a 27%, há uma expectativa.
Mas isso não significa dizer que vai haver aumento na carga tributária como um todo. Ou seja, a ideia é manter a carga tributária sobre o consumo como um todo. Mas especificamente a possibilidade de alguns tributos, de algumas operações, prestação de serviço, alguns determinados bens ou mercadorias que sofram uma incidência maior, e isso vai ser sentido pelo consumidor, não tem dúvida disso. Nós podemos trabalhar a questão do serviço, né? A prestação de serviço, vários serviços, por exemplo, autônomos, hoje são tributados a título de ISS ou de um percentual de alíquota até 5% sobre a nota fiscal, ou em alguns casos até por alíquota fixa, como os advogados, como médicos, dentistas, fisioterapeutas, várias áreas, contadores, às vezes pagam alíquotas fixas. Isso tudo vai ser mudado com a entrada em vigor do IBS, que em tese é o que substituiria o ICMS e o ISS dos municípios. É mais ou menos nessa linha. Bem, antes de mais nada, bom dia, obrigado pelo convite, PC, meu amigo Rodrigo. Aproveitando essa pergunta que foi feita, na verdade, o que aconteceu? No início da reforma tributária, a estimativa da alíquota de referência seria 22%. Só que foram se criando vários regimes específicos. Por exemplo, já que o Rodrigo pegou o setor de serviço, de início seria a alíquota cheia, essa alíquota de 26, ou 27, ou 22 lá no início, né? Só que o setor reclamou. Advogados reclamaram, médicos reclamaram, contadores reclamaram, e eles hoje vão ter uma alíquota reduzida a 30%. Então, se a alíquota de referência for 26%, eles vão pagar, em verdade, 30%. O que ocorre, então? Os estudos hoje do Ministério da Fazenda, da Secretaria Especial de Reforma Tributária, já apontam que talvez a alíquota chegue a 28% se aquela série de lobbies que estão correndo no Congresso Nacional vingarem. Então, tem um professor que o Rodrigo conhece, o professor Luiz Eduardo Schweire, da USP, que ele diz o seguinte: olha, essa reforma tributária está longe de ser a ideal, está longe de ser o que eu queria. Mas eu prefiro que seja assim, num regime democrático, em que os grupos de pressão institucionalizados vão atuar, do que uma reforma que viesse a fórceps, né? Um dado para que todos entendam, certa feita a gente trouxe aqui, até pelo IDT, um instituto que o Rodrigo também participa, o professor Everardo Maciel. Ele falava que nem a ditadura conseguiu fazer uma reforma tributária. Então ele dizia para a gente que não acreditava. E hoje a gente tem uma reforma tributária que, mal ou bem, já saiu. Aliás, o lobby, você está encontrando ele lá agora em Brasília, que você está trabalhando lá, hein, Rodrigo? Isso. Na verdade, PC, o que foi o modelo, assim, a operacionalização, até é bom a gente contextualizar isso um pouquinho, né? Qual foi a lógica do Ministério da Fazenda? O que permeou a lógica do Ministério da Fazenda? Eles criaram um grupo de assessoramento em várias áreas, criaram vários grupos de trabalho, foram 19 grupos de trabalho para tratar 19 pontos específicos dessa reforma tributária. Mas aí o Ministério da Fazenda, o que ele optou? Ele optou por fazer um grupo de trabalho focado exclusivamente em representantes de governos. Ou seja, ele pegou representantes da Fazenda Nacional, da Receita Federal para representar a União, pegou representante dos estados e do Distrito Federal, pegou representante dos municípios. Como é que ele pegou representante nos municípios? A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. Ele foi atrás das duas grandes associações que representam os municípios do nosso país. A Frente Nacional de Prefeitos, que é uma entidade que pega cidades maiores, e a Confederação Nacional de Municípios, que tem uma ampla capilaridade no Brasil. Então, esse grupo de trabalho foi sempre formado assim: 2 representantes da Fazenda Nacional, 2 representantes indicados pelos estados e Distrito Federal, e 2 representantes sempre assim, titulares indicados. Um pela Frente Nacional e um pela... Você foi indicado por qual? Eu fui indicado pela Frente Nacional. A minha indicação veio a partir da indicação da prefeita de Fora, a professora Margarida Salomão, e eu fui para esse grupo de trabalho onde a gente começou a tratar dessa temática, sempre com o apoio do pessoal do jurídico, da Advocacia Geral da União, dos procuradores dos estados também, de municípios, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais se fez presente, Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal, mas foi uma reforma que o Daniel não haverá de me deixar mentir, muito centralizada no pessoal da administração tributária, ou seja, teve um peso muito relevante das auditorias tributárias, ou seja, os auditores fiscais que tiveram muito assento e muita voz nesse modelo. E não houve participação da sociedade civil nessa fase. Então, quando a gente elaborou os projetos de leis complementares que foram enviados para o Congresso, que estão tramitando lá no Congresso,
tanto o projeto que regulamenta especificamente os tributos, as alíquotas, os 2 tributos, quanto o que regulamenta a estrutura para fazer isso acontecer. Essa estrutura é muito relevante, a gente vai falar sobre comitê gestor e tudo. Esse processo, no âmbito do Ministério da Fazenda, ficou exclusivamente para nós, para a administração pública, com a nossa visão de fisco, vamos dizer assim, Sim. não com a visão do contribuinte. Quando chega no parlamento, é que o lobby que o Daniel colocou passa a atuar muito fortemente, porque foi Porque ali a que o rua vai cidadão... para o Congresso. Ali que o cidadão É pode lá se que a rua manifestar. vai, né? Exatamente. E é lá que está ocorrendo isso. Ainda hoje está ocorrendo isso. E ainda hoje está tendo muito problema, sobretudo nesse aspecto administrativo, da administração tributária. Está havendo assim, muita disputa de espaço, muita disputa de classe sobre quem de fato vai operacionalizar esse sistema, quem vai mandar. A gente vai ter condição de conversar um pouquinho aqui, né, Daniel, para ver, eu senti aqui, como que faz para distribuir para os municípios um tributo que passa a ser unificado? Pois é, né? não, podemos até entrar nisso, porque uma das queixas dos municípios é que na distribuição do bolo, a União ficava com a maior parte, o Estado com uma boa parte e os municípios com quase nada. E muitos deles vivendo a custo de repasse, por exemplo, do imposto que é o imposto sobre dos municípios. O IPI, não, o IPI, imposto de renda, né? E também tem aquele repasse do imposto que é baseado na população. Do semestre. Né? Então, alguns municípios viviam só por conta disso. E as coisas acontecem no município. Porque a hora que o bicho pega, o cidadão não vai conversar com o governador nem com o presidente, ele vai bater na porta do prefeito ou da prefeita. Então, os municípios sempre, através está aí agora a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional dos Municípios, pleiteando uma participação maior no bolo. E como será feito isso? Então, você quer começar ou pode falar? Bem, não, posso dar uma palhinha Não, e aí... por favor. Essa questão da reforma tributária, uma primeira premissa que a gente tem que entender, que ela deveria ocorrer porque aconteceu uma mudança na economia mundial. Hoje a gente tem a servificação. Nesse modelo ideal de servificação, os municípios nadariam de braçada em tese, né? Porque o Rodrigo pode falar muito melhor do que eu, porque ele conhece a realidade de vários municípios do Brasil. É uma ilusão que municípios menores, sem a devida estrutura, consigam cobrar toda a sua carga tributária. Juiz de Fora é um município médio, é outra questão. Mas vários municípios menores têm extrema dificuldade, PC, de cobrar o IPTU. IPTU, isso eu ia falar agora. Tem município que não cobra o IPTU. Não cobra o IPTU. Aí ele vive por custo de emenda de deputado ou então do Fundo de Participação Municipal. Sim, e tem inclusive hoje, o Rodrigo é especialista nisso, é crime de responsabilidade não cobrar ISS, e mesmo assim a gente vê não sendo cobrado, e por aí vai. Então a gente precisava da reforma por isso. Só que os municípios alegam, e obviamente isso é política, que a melhor base tributária deles está sendo dividida com a União e com os estados agora. Isso. Só que a gente tem que entender que mundialmente o tributo sobre o consumo é um tributo único, como o Rodrigo bem colocou. Só que no Brasil a gente tem essa peculiaridade de ser uma federação em que os municípios são entes e temos mais de 5 mil municípios. A gente não tem no Congresso Nacional representantes dos municípios. A Câmara, na verdade, representa a sociedade e o Senado os estados. Então, isso gera um problema no federalismo brasileiro. Então, o que se tentou construir? O IBS vai congregar o ISS, QM e o ICMS, vai ser um tributo compartilhado, né? Uma figura esdrúxula, sui generis, uma jabuticaba, ornitorrinco, compartilhado entre estados e municípios, e a CBS congregando a PIS o PIS e a COFINS vai ser a parte desse tributo híbrido, chifópago, a doutrina fala sobre o consumo. Como é que vai ser essa distribuição? Via comitê gestor. E aí é o grande problema e a grande queixa dos municípios. Passando até a bola para o Rodrigo, no Simples Nacional já ocorre isso, e os municípios dizem que não recebem a sua parcela. Então, esse é o grande problema, na minha visão, o Rodrigo pode até colocar mais alguma coisa, da questão de como os municípios vão receber a sua parcela desse tributo. Não, pegando de trás para frente, se você imaginar bem, tem a maioria dos municípios sequer cobra a parcela do que não é pago no sistema do Simples Nacional através do Imposto sobre Serviço, que entra na parcela do Simples Nacional. Não há sequer uma comunicação entre Receita Federal e municípios, os municípios poderem ter esses créditos recuperados para si. Mas o fato é o seguinte, PC,
Na verdade, eu volto a insistir, na verdade nós criamos um único tributo. A incidência é uma só. Passa a ter uma incidência de tributo numa relação de consumo que se pretende não cumulativo, quer dizer o seguinte, a ideia da reforma é, durante toda a cadeia de disponibilização de um serviço ou de um produto, desde o comecinho dela até o final, a ideia é que o consumidor lá ao final seja de fato quem vai pagar o imposto quando ele paga o preço. É porque hoje não é assim, né? Não. Hoje começa na produção, já tem um imposto. Isso. Ele entra no frete, já tem outro imposto. Isso. Chega na empresa, até chegar no consumidor, vai acumulando impostos. E tem todo um problema nesse acúmulo de imposto, nessa cadeia, que não necessariamente a não cumulatividade não é ampla. E ela é muito trabalhosa, ela é muito complicada. E por isso que gera uma administração tributária inflada, muitos problemas de sonegação, muitos problemas de disputas judiciais. E aí a ideia da simplificação é, eu vou fazendo o seguinte, a cada pagamento na fase de operação haverá um sistema que fará uma compensação virtual para permitir que durante a cadeia nenhum empresário fique pagando imposto se ele não é o consumidor final. É o consumidor final que em tese vai pagar o imposto. A incidência é única, mas como o Daniel bem colocou, ele foi dividido em dois, por quê? Por uma questão de carga tributária. A União tem o valor que ela já arrecada hoje a título dos dois tributos, do COFINS e do PIS e da COFINS, e os estados e os municípios já arrecadam hoje ISS e ICMS, isso que não vai mudar. Então eu tive que criar esse modelo dual, né, do IVA chamando em dois nomes diferentes. E mais, eu precisava o seguinte, como que eu vou? Porque hoje cada município é autônomo para instituir seu IPTU, para instituir o seu imposto sobre serviço, como os estados também são autônomos para trabalhar o seu ICMS. O Daniel bem colocou, autonomia não quer dizer que você faz o que você quer, você tem que cobrar tributo sob pena de crime de responsabilidade, improbidade administrativa, enfim, tudo mais. Mas o que está ocorrendo? Você precisava fazer o quê? Você tem que flexibilizar um pouco essa ideia de federalismo, porque é impossível você criar um imposto único para 5 mil municípios trabalhar cada um do seu jeito. Como é que fica? Não vira uma reforma tributária, vira uma bagunça tributária. Né? Então, o jeito foi criar uma ideia de um comitê gestor do IBS e da CBS, um comitê gestor que vai ser um órgão, né, que vai fazer o seguinte, vai tentar substituir os estados e os municípios, que a União vai continuar com a Receita Federal para cuidado dela, mas quando entrar o recurso, uma parte vai para a União, que é o jeito deles na Receita Federal, outra parte vai para esse comitê gestor, para eles, em nome dos municípios e em nome dos estados, ele vai fazer a distribuição. Mas nesse caminho tem vários problemas, porque ao mesmo tempo sempre fala assim, respeitado a autonomia dos municípios, os municípios poderão estabelecer alíquotas diferentes daquela sugerida. Aí a gente tem uma série de coisas que está sendo muito criticada, porque de fato é muito improvável que você consiga administrar uma reforma com essa pretensão de unificação tributária, dando para cada município escolher como é que ele vai fazer a sua cobrança. Então, Rodrigo, e também Daniel, um dos problemas que a gente encontra hoje, por exemplo, no ICMS, há um estado cobrando uma alíquota, outro estado cobrando outra, e isso é um problema, inclusive, para empresas que trabalham em dois estados, ou que têm a pretensão de trabalhar em outro estado. Eu conheço empresários, por exemplo, que têm negócio em Juiz de Fora, mas gostariam de trabalhar também em Goiânia. Há uma disparidade no ICMS. Esse ICMS será, já agora incluído dentro do CBS, será único para todos os estados ou não? Sim, a ideia é que haja, que o IBS, que vai ser um imposto que vai substituir o ISS e o ICMS, vai valer para todos os estados e para todos os municípios, é o mesmo tributo. O que vai haver é uma alíquota de referência proposta pelo governo federal, alíquota de referência de incidência desses tributos. Em tese, para respeitar a autonomia federativa, eles falam que é possível que algum estado estabeleça a alíquota diferenciada. Mas assim, é uma aposta difícil, porque como é que você vai trabalhar a alíquota diferenciada? A ideia é você tributando de maneira unificada e acabar com a guerra fiscal. Evitar que haja essa disparidade para não ter guerra fiscal, porque não ter esse tipo de favorecimento para alguém estar em algum lugar. E mais, PC, como a ideia é tributar no consumo, e essa é uma grande mudança, o Daniel é tributarista e pode falar para a gente, como a ideia agora é tributar exclusivamente no consumo e liberar a cadeia anterior de qualquer incidência de fato, ou seja, os empresários não vão sofrer incidência, mas só o consumidor final, né? Isso a guerra fiscal um pouco perde, porque na verdade vai ser o consumidor que vai ser o determinante da questão tributária no Brasil. Onde o consumidor está, se ele está em Juiz de Fora, ele comprou um serviço, adquiriu um serviço, comprou um bem em Juiz de Fora,
esse vai ser o marco a partir do qual a gente vai pensar na tributação. Porque Juiz de Fora já viveu efeitos da guerra fiscal. Me lembro da governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, ela criou a pasta rosa. Então ela jogou a tarifa lá embaixo e muitas empresas que estavam aqui simplesmente pularam a divisa aqui, foram para o Rio de Janeiro. Como elas não tiveram depois um cashback, muitas delas se arrependeram, mas já estão lá no Rio de Janeiro. Isso vai acabar. Vai acabar. Não pode haver benefício fiscal mais. Quer dizer, hoje já não pode, né, PC? Na verdade, esses benefícios fiscais, tipo a Lei Rosinha, eram benefícios inconstitucionais. Porque o CONFAS teria que aprovar a unanimidade, então todos os estados da federação deveriam aprovar para ter um benefício. Isso foi flexibilizado, o Supremo demorou anos e anos para julgou e ainda continua havendo algum desrespeito. Só que, como o Rodrigo bem colocou, a gente tem que mudar a chave agora. Quem paga o tributo, na verdade, sempre foi Sempre isso. foi o cidadão. Mas nunca ficou claro. É o cidadão. A grande aposta dessa reforma tributária é empoderar o cidadão para ele saber quanto ele de fato paga. Vou dar um exemplo aqui que eu tenho certeza que vocês dois e muitos dos telespectadores têm noção. A gente teve aquele boom de royalty de petróleo no Rio de Janeiro na década de 90 e 2000. Isso. O que aconteceu na maioria das cidadezinhas? Em vez do prefeito aplicar em educação, em reformas estruturais, ele ficou fazendo shows, construiu monumentos faraônicos, enfim, um monte de coisa que a gente sabe. Hoje eu acho que dificilmente isso aconteceria, porque se uma população perceber que graças a Deus ou à natureza eles têm os recursos do petróleo, o cidadão vai perguntar assim, mas por que que o IBS aqui, a alíquota vai ser 28, se a gente recebe 500 milhões por ano de royalty de petróleo? Eu vou cobrar da minha Câmara e do meu município que ela reduza a parte dela nessa alíquota do IBS. Então, embora o que o Rodrigo colocou muito bem, é difícil a gente verificar uma diferença muito grande de estado para estado e até de município para município na parte que eles vão ter da alíquota de IBS, a gente vai poder empoderar o cidadão para ele discutir a receita pública de uma forma que, se tiver uma receita maior, ele vai cobrar um tributo menor. E hoje, PC, e o Rodrigo também sabe isso muito bem, o cidadão sequer sabe a carga tributária. Se eu vou ao supermercado e compro um sabão em pó, eu posso pensar assim, aqui só tem ICMS, aqui só tem PIS e COFINS. Não! A empresa contrata funcionário e sobre esse serviço vai ter PIS e COFINS e ela não pode se creditar desse insumo, porque muitas vezes aquilo não faz parte da cadeia produtiva. O ministro Luiz Roberto Barroso, nessa semana em que a gente está gravando o podcast, abriu uma discussão no Supremo sobre se ISS está na base de cálculo de PIS e COFINS, dizendo que, graças a Deus, com a bênção de Deus, isso vai acabar com a reforma tributária. Existe uma tributação oculta que nem nós, que somos especialistas, advogados, mexemos com tributário, a gente sabe. Nem os economistas sabem. Então, é uma aposta muito grande que a gente vai empoderar o cidadão para ele verificar a carga tributária. Eu acho 28% muito alto. Eu acho, como cidadão. Mas é o preço do nosso Estado, que a gente busque formas para reduzir isso. Mas agora, eu estou vendo aqui, o IVA é cobrado em boa parte do mundo hoje, né? 170 países. 170 países. O que se diz, talvez seja questão de política, dizer que nosso IVA será maior do que todos esses. Há essa possibilidade mesmo, gente? Eu acredito que há, porque a ideia, na verdade, para que essa reforma saísse, eu volto a dizer, o que faz essa reforma sair é um dado objetivo, ela não mexe com a carga tributária atual. Ou seja, não vai haver aumento da carga nem diminuição da carga tributária no bolo, ou seja, no todo. Então, esse significa pelo menos até 1933, 2033, estaremos com 2 modelos? Existe uma Não é isso? Na verdade, se você for levar a ferro e fogo, vai até 2078, né? Que isso, Rodrigo? Sem dúvida. Essa reforma tributária pressupõe escalonamento até 2078 para poder fazer com que tudo seja de fato implementado. Mas como é muito melhor e mais factível trabalhar com a ideia de que no âmbito da União seja mais fácil implementar isso aos poucos, então vai começar mais fortemente na CBS, no imposto que vai ser de competência da União.
a Receita Federal é que vai ter as alíquotas maiores. No âmbito do IBS dos municípios, essa troca do ICMS pelo ISS vai ser mais escalonada, começa com 1% e depois é que vai subindo ao longo dos tempos para que haja uma substituição de um tributo por 2 tributos atuais para permitir que o sistema se vá ajustando e que isso vá acontecendo. Na verdade, a gente tem 2 transições, desculpa. Da CBS, desculpa, do ICMS, do ISS, do IPI, Para PIS e CBS. COFINS para CBS e BS, vai ser de 2026 até 2033. Isso. Então você vai abaixando os atuais Isso. e aos pouquinhos aumentando os que vão ser criados. Até porque isso vai ser uma aposta. Se alguém me perguntar se vai ter aumento de preço de serviço e bem, com certeza vai. A gente conhece o mercado. O mercado vai falar assim, aumentou a carga tributária. Alguém vai tentar aumentar o produto dele. O mercado vai ter que pressionar. Isso ocorreu parecido na época meu Deus, em 1994, quando veio o real, que houve uma alteração no PIS e COFINS e o mercado foi se adequando. Então vai ter isso. Mas além dessa transição dos tributos, tem a transição na repartição de receitas. Porque se garantiu uma forma, isso foi uma briga dos estados e municípios, que diz o seguinte, eu estou perdendo meu ICMS. Imagina, PC, quanto que o estado de Minas ganha de ICMS com energia e telecomunicações. Muita coisa, mas muita coisa. Então os estados e municípios reclamaram e foi dado para eles também uma transição para manter a repartição de receitas que eles têm hoje até 2070, 2076. E isso é o que mais me preocupa, dessa regra ser, ao longo do tempo, postergada e a União, de certa forma, eu estou falando um pouco pela Financiar União, isso. financiar isso. Bom, e quem vai faturar com o imposto seletivo? O imposto do pecado, sobre armas, sobre cigarros. É da União, ué. A União também vai ficar com ele. Vai ficar com ele. Imposto sobre pecado. A ideia desse tipo de imposto, né, Daniel, é que ele tivesse um caráter que a gente chama maior de extrafiscalidade, ou seja, para estimular e desestimular determinadas relações de consumo. Então, quando você tributa mais álcool, cigarro, enfim, produtos embutidos, enlatados, a ideia é de que você estava querendo, na verdade, desestimular isso. Mas os professores estão criticando porque, na verdade, a União, com um projeto de lei complementar, está trabalhando com um critério de arrecadação, né? Sim. Nitidamente de arrecadação. Exatamente isso. Porque, na verdade, é uma maneira de você manter o equilíbrio fiscal e sair tributando várias coisas, inclusive com muitas críticas, né? Críticas até de inconstitucionalidade, porque estão tributando remessa por exterior de bens e tudo que não era para tributar com imposto sobre pecado, enfim, tem toda uma discussão nessa linha. A carne está dentro ou está fora? A carne é um problemão. A né? carne, diz o professor Heleno, grande presidente de honra do nosso IDT, essa semana eu vi falar, vai ser até agora não está resolvido o problema da carne. Ele falou isso essa semana na imprensa, né? Então é algo que, enfim, algumas coisas chamam mais atenção quando um político fala, né? Então, Pegando esse gancho do imposto sobre pecado, PC, na verdade, o imposto seletivo, no texto constitucional, ele visa tributar bens ou serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Só que isso é complicadíssimo. Eu vou dar um exemplo que eu descobri essa semana. Eu não sou especialista nisso, mas descobri. Bebidas açucaradas. Ninguém aqui tem dúvida que é prejudicial à saúde. Mas o Danoninho, desculpa, não sei se eu posso mencionar. Não tem problema não. O Danoninho, ele tem mais açúcar que a Coca-Cola. E aí, isso gera uma discussão. Será que a alíquota do imposto seletivo, e veja que a Coca-Cola tem açúcar pra caramba, do Danoninho seria maior? Outra coisa, os inseticidas e outros produtos utilizados, né? Infelizmente, a nossa agricultura caminhou para isso no mundo, eles são obviamente prejudiciais ao meio ambiente. Ninguém tem dúvida disso. Só que pelo lobby, talvez até um lobby legítimo, porque você quer tentar baratear o custo da comida, você não vai poder incidir o imposto seletivo sobre ele. E a arma que você colocou, o lobby venceu. Não vai ter imposto seletivo sobre arma. E veja, há algo mais prejudicial do que uma arma. Pois é. Então, o imposto seletivo vai dar muita... Esse talvez seja
a questão que vai dar mais discussão com a reforma tributária, na minha visão. Eu queria que vocês falassem também, explicassem o que é o cashback. Porque a gente, quando viaja, o pessoal que viaja para o exterior, consome lá, quando está no aeroporto, ele tem direito a um retorno de algumas taxas que ele paga lá já dentro daquele país. O modelo é esse mesmo que nós vamos adotar aqui. O que seria esse cashback, Rodrigo? Eu vou pedir para o Daniel falar sobre isso, porque isso é mais a praia dele, para ele explicar para nós isso aí. Porque... Gente, o Daniel é o homem da receita, viu? Bem, o que o PC colocou, na verdade, não é propriamente um cashback. Na verdade, é o seguinte. Quando a gente vai ao exterior, se entende que só o cidadão deve pagar o tributo sobre o consumo. O estrangeiro, não. O estrangeiro, não. Então você vai à alfândega de algum país da Europa ou dos Estados Unidos também, Estados Unidos não, mas da Europa, e recebe o refunding, né? Isso. Que é aquilo que seria não pago pelos nacionais. O Brasil, seguindo o modelo do Canadá, imaginou uma questão que, do ponto de vista teórico, é lindo, PC. O modelo ideal seria que a gente tivesse uma única alíquota, 22%, nenhuma diferenciação para serviço, para bem, para arma, o que seja. Não deveria ter isso, porque do ponto de vista econômico funciona melhor. Você não precisa ter uma série de advogados, contadores, empresas para manter o sistema. Mas não é assim, não vai ser. O cashback ele foi pensado no Canadá, e salvo engano na Austrália também, para que o tributo incida sempre sobre um bem ou serviço, independentemente de ser um bilionário, um assalariado ou alguém mediano, né, classe média. Só que quem é vulnerável do ponto de vista econômico receberia de volta o tributo pago. Então, por exemplo, se eu compro um celular simples que seja, e sou um assalariado, ou estou lá naquela... Eu acho que é meio salário mínimo que o projeto de lei colocou, assim, muito baixo, né? Deveria ter sido maior. Se eu compro um produto que incide, que vai incidir o IBS e a CBS, eu vou poder, se eu tiver dentro dessa faixa de renda, receber de volta o tributo pago. Isso é muito mais justo do que a gente ficar criando alíquotas diferenciadas por produto. Hoje, o sistema do ICMS deveria ser assim. Se eu compro, por exemplo, a energia, a alíquota não deveria ser 25% como é. Mas a alíquota de cerveja é 18% e a de energia é 25%. A energia é um bem mais essencial que tem uma ampla acessibilidade de todo mundo. Mas não é assim. É essencial também, professor. Também é. Enfim. Mas o cashback ele serviria para isso. É um modelo de redistribuição do dinheiro pago do tributo para quem é vulnerável social. E alguém pode perguntar, mas isso funcionaria no Brasil? Eu acredito que sim, porque a gente tem um sistema de previdência muito bem aparelhado, em que você pode ver qual a renda da pessoa, inclusive também os sistemas da Receita do imposto de renda, né? Se alguém lá está como isento e apresenta um salário de um ou meio salário, a Receita Federal e a Previdência têm esses dados. Mas é outro desafio também a ser implementado no Brasil, não é? Agora, Rodrigo, você está falando essas previsões aí que vão até 2073. Em que pé nós estamos hoje? A discussão lá em Brasília. Então, hoje nós estamos com a reforma tributária, os dois projetos de lei ainda tramitando. Há uma disputa, Câmara e Senado, lá, a respeito do estabelecimento da urgência constitucional, que faria com que isso tivesse que ser analisado ainda esse ano e aprovado ainda esse ano. Então, o Senado não quer, você vê nitidamente que o senador Eduardo Braga, se não me engano, que é o relator designado para reforma tributária... Ele é do MDB de Manaus, do Amazonas. Do Amazonas. Ele não está querendo trabalhar com essa urgência constitucional. Nós temos as eleições municipais. Então, quer dizer, o cenário ideal, na ótica do governo, seria que isso fosse aprovado esse ano e que no ano que vem já partisse para uma outra reforma, que é a reforma sobre a renda, que é um outro assunto, né? Outro assunto? Outro assunto. Mas isso não tende a... eu creio que não vai dar para ocorrer. Assim que houver a aprovação dessas leis complementares, é que é aí que nós vamos cogitar desse cronograma de implementação, que é aí que nós vamos, de fato, conseguir fazer com que haja a nova incidência desses tributos e que isso vá
ocorrendo. Para você ter ideia da relevância desse negócio e da gravidade, o grupo de trabalho, até aproveitando o gancho para falar uma coisa aqui interessante para vocês. O grupo de trabalho que eu participei tratou especificamente de um aspecto não necessariamente tributário, mas um aspecto de direito administrativo, que envolvia o seguinte: como que essa reforma vai impactar nos contratos de longo prazo que nós temos no nosso país? Ou seja, estou falando das concessões, das permissões, dos contratos que tem 20, 30 anos. Nós estamos falando de transporte público, nós estamos falando de água, tratamento de água de esgoto, nós estamos falando de energia elétrica, nós estamos falando de tudo isso. Porque você passa a ter um novo tributo que passa a incidir sobre essas operações, só que já tem contratos em andamento. Ou seja, você tem a tarifa de ônibus urbano em Juiz de Fora, que se você pegar a planilha lá, está estabelecido o que incide na tarifa de ônibus urbano. Então, quando os empresários de ônibus apresentam a sua planilha, os custos que vão ser repassados em parte para o consumidor que paga a tarifa, a gente que anda de ônibus e paga a tarifa, ou para o município ou o estado, ou para o poder concedente que eventualmente queira subsidiar isso um pouco, né? Mas isso está estabelecido. E você vai ter um impacto muito grande. Por exemplo, na área de saneamento, as empresas de água e esgoto, quando se instituiu o ISS, quando veio a lei complementar em 2003, por uma opção política, não há incidência de ISS sobre a atividade de saneamento básico no Brasil. Uma política, uma escolha ambientalmente correta. Você passa a ter uma tributação que vai ter uma alíquota que pode chegar a 27%, se não tiver regime diferenciado, que seja 70% de 27%, que seja 30% de 27%, você vai passar a ter uma incidência tributária que, em tese, vai ser repassada para o consumidor final, portanto, para nós que pagamos as nossas tarifas. E isso tem porque não existe almoço de graça, ou seja, você não pode também pressupor que o empresário que fez a sua planilha, a sua matriz de risco, que fez o seu equilíbrio financeiro do contrato, que ele vai passar 20 anos subsidiando quem quis fazer uma reforma. Então é direito do empresário ser remunerado pelo impacto dessa carga tributária. Mas por outro lado eu te falo, a população está em condições de assumir mais esse encargo? Como vai ser a relação na base, na política, lá na ponta? Eu vou cogitar de aumentar a tarifa de transporte municipal em Juiz de Fora? Isso vai ser aceito? A população vai receber isso bem? O município vai assumir isso, colocar dentro do seu orçamento, já apertado, os encargos e os impactos disso? Por quê? Porque não quer repassar para o consumidor, porque o consumidor já não consegue pagar, né? Então nós temos coisas muito graves para tratar e que essa reforma acaba incidindo sobre isso. E muitas das vezes alguns setores não se deram conta. Eu lembro que a gente estava reunido, Daniel, lá, né, com a equipe, e aí a gente recebeu o pessoal das empresas para falar com a gente. O pessoal das empresas de saneamento, a Federação Brasileira, os advogados de São Paulo, gente do escritório do professor Chueri, gente muito preparada, chegava que eles não se deram conta no começo, quando fizeram a emenda constitucional, da relevância disso. Quando eles perceberam, eles estavam querendo garantir nesses projetos de lei complementares, garantir expressamente que qualquer impacto da carga tributária vai ser repassado para o consumidor final, que eles não têm nada com isso. E conseguiram. Ou seja, hoje na minuta que está em tramitação, lá garante expressamente que qualquer aumento efetivo da carga tributária em qualquer setor de concessão de serviço no Brasil que vier a sofrer a incidência desse aumento da carga tributária será repassado automaticamente para o consumidor final e com mais, inclusive estabelecendo prazo para a administração decidir esses pleitos, prazo para a administração não ficar enrolando com isso, e o empresário bancando do próprio bolso e tendo que bancar o tributo e não recebendo a tarifa. Porque você sabe, quem cuida da tarifa é o poder concedente, não é o empresário. Ele não pode aumentar. O cara que administra a estrada daqui para o Rio de Janeiro, ele não pode, por conta própria, passar o pedágio dele lá de 12 e tanto para 19 e tanto. Ele precisa de uma autorização do poder concedente. E então, com análise ainda do TCU, ainda. Sem dúvida. Né? E só uma nota, perceba a complexidade. Se não ocorresse isso, o município de Juiz de Fora, por exemplo, que agora tem um transporte gratuito aos domingos, como isso impactaria no serviço de transporte? Talvez o IBS de Juiz de Fora tivesse que ser aumentado para todo mundo. Então, o problema ele vai gerando vários subproblemas que a gente tem que resolver a partir desse modelo maluco nosso, né? Vamos combinar uma coisa? À medida que as discussões forem evoluindo,
Vocês voltem aqui, porque tem muita coisa para ser resolvida ainda, Rodrigo. Muita coisa. Talvez até eu pudesse provocar, eu na qualidade de convidado seu aqui, provocar o Daniel, o professor Daniel Giotti, meu amigo querido, sobre uma questão que nós não falamos aqui, que também está na espinha dorsal, que é o split payment, né? Que é o sistema de pagamento. Quer dizer, uma das grandes apostas do Bernardo Api é justamente você criar um sistema em que os pagamentos na cadeia produtiva ocorram via sistema bancário. E ocorrendo via sistema bancário, você vai ter um grande sistema operacional que vai fazer com que haja o ingresso desse recurso. E quando a emissão da nota fiscal, o ingresso desse recurso no sistema bancário, a parte do tributo já é comunicada para os órgãos tributantes, e os órgãos tributantes já vão dizer se aquele empresário tem créditos para receber. Rapaz. E depois é que ele vai fazer a distribuição. Então, a aposta de que isso tudo seja feito num sistema. Não depende da vontade do empresário dizer devo, não nego, pago quando puder. Isso não vai colar mais. Isso é uma aposta muito grande, que onde houver, que todo mundo hoje faz as transações, é Pix, é cartão de crédito, a gente não anda com dinheiro mais, né? Uhum. Então, quer dizer, eu acho que a grande ideia é que esse sistema seja capaz de operacionalizar isso e garantir o que a gente chama de não cumulatividade ampla. Ou seja, eu falo, a gente cita alguma cadeia, então eu sempre gosto de falar porque eu tenho um apreço muito grande pela questão do campo, eu gosto muito de roça, né? Quando eu sou do interior, eu gosto de roça. Do Pomba. Então, do Pomba, do Rio Pomba, do berço da civilização da Zona da Mata, tem uma placa lá, todo mundo que passa em Rio Pomba vai ver, quando você for visitar alguma fazenda de amigo seu lá perto, que você tem vários que tem fazenda lá perto, você vai ver a placa, berço da civilização da Zona da Mata, 200 e tantos anos de história. Mas você pega, por exemplo, né, o cidadão vende o boi para o frigorífico abate o boi, pega o couro, manda o couro para quem vai beneficiar o couro. E aí, nessa passagem do couro do gado, já há a tributação, já há o pagamento e o envio via sistema para os órgãos de governo cuidar disso. Aí o cara trata o couro, manda para a fábrica de sapato ou de bolsa, sei lá como é que funciona isso. Aí já nova incidência, porém as pessoas ficam se acreditando. Ou seja, eu já paguei lá atrás e não devia ter pago, porque eu não sou consumidor final do que vai ser o produto final. Eu sou mero intermediário na cadeia produtiva. Aí a loja de sapato faz, a fábrica faz e manda para a loja do shopping. Aí a loja do shopping vai e vende o sapato para o PC. Aí o PC que paga o tributo, mas tudo isso vai ser feito via sistema. Ou seja, essa operacionalização vai garantir com que não haja, de fato, no bolso do empresário, durante toda essa cadeia até o consumidor final, que ele venha pagar tributo. O tributo sobre o consumo. Essa é a aposta. Que hoje é a grande bagunça que todos os tributaristas chamam, nós vivemos um manicômio tributário. Porque as pessoas que são... Eu e o Daniel temos... nós estamos atuando juntos, nós estamos trabalhando hoje... Está dentro do jogo. Num grupo de estudos lá em Brasília, o Daniel como professor convidado, e eu lá, modestamente, nós estamos no grupo do IDP de Brasília, coordenado por pessoas muito bacanas, e a gente tem tido a oportunidade de debater a questão da reforma tributária. Provavelmente a gente vai participar de um lançamento de um livro no final desse ano sobre toda essa acumulação dessas discussões, um livro de artigos dos membros desse grupo de trabalho, em parceria com aquele que foi criado pelo presidente da Fiesp, que é o filho do vice-presidente da República, do Zé Alencar, Josué, que está tendo uma parceria também muito grande. Então, assim, nós estamos trabalhando com essa ideia, nós somos um pouco entusiastas da reforma tributária, com todas as críticas que se tem que ter a respeito dela, mas nós temos uma tendência de acreditar que esse modelo, essa aposta simplifica. Embora os projetos de lei complementar que tenham sido enviados tenham vários artigos, há muitos artigos, as pessoas falam assim, como é que o Bernardo Api quer simplificar se ele manda um projeto de lei com 300 artigos? Se você pegar o regulamento do ICMS do Estado de Minas Gerais, tem mais de 2.000 artigos. Gente, eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre esse tema, mas vejam bem, nós já passamos até do tempo necessário, mas não necessário para cumprir a agenda sobre a reforma tributária. Então, vocês já estão antecipadamente convidados para um próximo encontro, porque este é um assunto de relevância, implica em nossas vidas e necessariamente precisa ser apresentado à sociedade em todos os seus detalhes. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza em se deslocar da nossa Brasília com 7% de umidade relativa do ar. E
meu amigo Daniel Giotti também abriu mão lá das suas atividades para vir conversar conosco aqui. Muito obrigado a vocês dois. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você e com o Rodrigo e com todo mundo que está nos acompanhando. Voltem sempre. Muito obrigado, é um prazer, sempre uma honra estar aqui. Entrevista do dia, na Rádio Transamérica Juiz de Fora.